todos. Minha gratidão a Jesus pela oportunidade de aqui estar uma vez mais e a vocês minha gratidão pela paciência que vão ter de me ouvir durante alguns minutos. Preparei desta vez, dado a quadra que estamos a atravessar sobre a Páscoa, preparei-vos uma reflexão para todos nós sobre a Páscoa, sobre Jesus e sobre a perspectiva espírita sobre a Páscoa de Jesus. Então, o objetivo deste trabalho não é adentrar em debates doutrinários, numa competição vazia sobre a forma correta de crer, até porque o Espiritismo respeita toda a forma de fé e não pretende impor a sua. Começo por uma frase de Emmanuel, em que ele diz que para despertar um passarinho basta um silencioso raio de sol, enquanto para acordar uma rocha torna necessário usar dinamite. Isto para dizer que nós somos muitas vezes como as rochas. Para despertarmos precisamos de dinamite, precisamos que aconteça alguma coisa de forte na nossa vida para podermos despertar. A mensagem de hoje sobre a Páscoa é sobre o renascimento de Jesus e é para despertarmos nos ensinamentos que Ele nos deixou. Eis-nos, uma vez mais, às vésperas de mais uma Páscoa. Nosso pensamento e nossa emoção, ambos cristãos, manifestam nossa sensibilidade psíquica. Deixando de lado o apelo comercial da data e o caráter de festividade familiar, a exemplo do Natal, a nossa atenção e a consciência espíritas requerem uma explicação plausível do significado da data e de sua representação perante o contexto filosófico, científico e moral da doutrina espírita. Será que devemos comemorar a Páscoa? Que tipo de celebração, evento ou homenagem é permitida nas instituições espíritas? Como é que o Espiritismo visualiza o acontecimento da paixão, da crucificação, da morte e da ressurreição de Jesus? Em linhas gerais, as instituições espíritas não celebram a Páscoa, nem programam situações específicas para marcar a data, como fazem as demais religiões ou até outras filosofias cristãs. No entanto, o sentimento de religiosidade que é particular de cada ser, de cada espírito, é pela doutrina espírita respeitado, de modo que qualquer manifestação pessoal ou mesmo coletiva acerca da Páscoa não é proibida nem desaconselhada. O certo é que a figura de Jesus assume posição privilegiada no contexto espírita, dizendo-se, inclusive, que a moral de Jesus serve de base para a moral do Espiritismo. Assim como as pessoas, por via de regra, são lembradas em nossa cultura por aquilo que fizeram e são referenciadas nas datas principais da sua existência corpórea, como é o nascimento e a morte, é absolutamente comum e verdadeiro lembrarmos das pessoas que nos são caras ou importantes nestas datas. Não há, francamente, nenhum mal nisso. O Espiritismo não possui dogmas, nem cultos, nem rituais, nem cerimónias, nem hierarquias, nem sacerdotes ou amuletos. Não pede, nem admite nenhuma fé cega, quer que tudo seja compreendido e justificado pela ciência. Não faz nenhum tipo de discriminação ou crítica a quem quer que seja. Defende que fora da caridade não há salvação. Por isso, a doutrina espírita não relembra que Jesus viveu e sofreu, mas aquilo que ele ensinou, as lições do Evangelho, sintetizadas na oração de Francisco de Assis, que ensina o trabalho, a ação e a atitude de não esperar nada. Mas, como o Espiritismo não tem dogmas, sacramentos, rituais ou liturgias, a forma de encarar a Páscoa de Jesus assume uma conotação bastante peculiar.
Antes de mencionarmos o significado e o espírito da Páscoa, faz-se necessário buscar no tempo, na história da humanidade, as referências a este acontecimento. A Páscoa, primeiramente, não é de maneira inicial relacionada ao martírio e ao sacrifício de Jesus. Veja-se, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15 e 16, a menção do próprio Cristo ao evento. Disse Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. A doutrina espírita entende que a ressurreição de Jesus não se operou em seu corpo físico, pois isso seria contrariar a lei natural. A aparição de Jesus aos apóstolos e outros seguidores após o seu desencarne ocorreu pelo fenómeno da materialização. O Mestre Jesus, conhecedor e representante das leis divinas na Terra, sabia como ninguém manipular elementos como o fluido cósmico universal e o fluido vital dos demais encarnados para criar um corpo fluídico e assim se fazer ver e tocar aos mais próximos, fenómeno chamado de materialização. Os discípulos de Jesus conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Evidente aí a referência de que a Páscoa já era uma comemoração na época de Jesus, uma festa cultural e, portanto, o que fez a Igreja foi aproveitar-se do sentido da festa para adaptá-la, dando-lhe um novo significado, associando-se à imolação de Jesus no pós-julgamento e na execução da sentença de Pôncio Pilatos. Quando da passagem de Jesus pela terra, a Páscoa ganhou um novo significado. Foi por ocasião da Páscoa judaica que Cristo foi até Jerusalém, onde foi recebido por grande número de seguidores com ramos de plantas e dividiu com seus discípulos a última ceia. Ali, Jesus compartilhou com os apóstolos os derradeiros dias que lhe aconteceriam e então seguiu-se o plano divino. Jesus foi morto por crucificação na sexta-feira daquela mesma semana e, segundo a liturgia católica, que baseou as seguintes, ressuscitou no domingo. A data, assim, comemora a ressurreição de Cristo. A Páscoa católica é comemorada pelas igrejas ortodoxas e romana e possui uma data móvel, cujo cronograma foi estabelecido no Concílio de Niceia. Historicamente, a Páscoa é, pois, a junção de duas festividades muito antigas, comuns entre os povos primitivos e alimentada pelos judeus à época de Jesus. Fala-se do Pessah, que era passar por cima ou por alto. Era uma dança cultural, representando a vida dos povos nómadas, numa fase em que a vinculação à terra ainda não era flagrante. Também estava associada à festa dos ázimos, uma homenagem que os agricultores sedentários faziam às divindades, em razão do início da época da colheita do trigo, agradecendo aos céus pela fartura da produção agrícola, da qual saciavam a fome de suas famílias e propiciavam as trocas nos mercados da época. Ambas eram comemoradas no mês de abril e, a partir do evento bíblico denominado Êxodo, durante a fuga do povo hebreu do Egito, em torno de 1441 a.C., passaram a ser reverenciadas juntas. É esta a Páscoa que Jesus desejou comemorar junto dos seus mais caros, por ocasião da última ceia. Logo após a celebração, foram todos para Getsemane, que é o jardim junto do Monte das Oliveiras, onde eu tive o privilégio de estar e tocar
nas oliveiras com 2 e 3 mil anos. São as únicas sobreviventes à passagem de Jesus naquele jardim, onde os discípulos invigilantes adormeceram, tendo sido palco do beijo da traição e da prisão de Jesus. Mas há outros elementos evangélicos que marcam a Páscoa. Isto porque as vinculações religiosas apontam para a quinta e sexta-feira santas, o sábado da Aleluia e o domingo de Páscoa. Os primeiros relacionam-se ao martírio, ao sofrimento de Jesus, e os últimos à ressurreição e à ascensão de Jesus. Os discípulos de Jesus conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo da vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição de Jesus, ao reconhecerem que o amor e a justiça continuam para além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que Jesus prosseguia vivo e a trabalhar para lá do sepulcro. No que concerne à ressurreição, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade da manutenção da estrutura corporal de Jesus no pós-morte, situação totalmente rechaçada pela ciência em virtude do apodrecimento e deterioração do envoltório físico. Quando o espírito se separa da carne, o corpo morre e vai se decompor. Não é possível voltar a recompor-se. As igrejas cristãs insistem na hipótese de Cristo ter subido aos céus, em corpo e alma, e fará o mesmo em relação a todos os eleitos no chamado juízo final. Isto é, pessoas que morreram pelos séculos afora, cujos corpos já foram decompostos e reaproveitados pela terra, ressurgirão perfeitos, reconstituindo as estruturas orgânicas do dia do julgamento, onde o Cristo separará os justos dos ímpios. Nós não aceitamos isso. A lógica e o bom senso espírita abominam tal teoria, pela impossibilidade física e também pela injustiça moral. Afinal, com a lei dos renascimentos, estabelece-se um critério mais justo para aferir a competência ou a qualificação de todos os espíritos. Com tantas oportunidades quantas sejam necessárias, no nascer de novo é possível a todos progredirem. Como explicar então as aparições de Jesus nos 40 dias depois da morte, mencionados pelos religiosos na alusão à Páscoa? A fenomenologia espírita, que é mediúnica, aponta para as manifestações psíquicas descritas como mediunidade. Em algumas ocasiões, como a conversa com Maria de Magdala, que havia ido até ao sepulcro para depositar algumas flores e orar, perguntou a Jesus, ela pensava que era o jardineiro, perguntou a Jesus, após ver a lápide removida, para onde levaram o corpo do Rabone? Podemos estar diante de materialização, isto é, a utilização de fluido ectoplasmático de seres encarnados para possibilitar que o espírito seja visto por todos. Ora, a capacidade fluídica de Jesus é incomensurável e ele fazia isso com um olhar e piscar de olhos devido à sua potência espiritual. E, portanto, o que houve foi uma materialização e não o voltar da carne, digamos assim. Igual circunstância se dá também no colóquio de Tomé, quando São Tomé, com os demais discípulos que já haviam visto Jesus, quando ele disse que só acreditaria se colocasse as mãos nas chagas de Cristo. E isto, em verdade, pelos relatos bíblicos, acontece. Noutras situações, estamos diante de uma outra manifestação psíquica conhecida, que é a mediunidade de vidência, quando, pelo uso de faculdades mediúnicas, alguém pode ver os espíritos. A Páscoa, em verdade, pela interpretação das religiões e das seitas religiosas tradicionais, acha-se envolvida num preocupante e negativo contexto de culpa. Afinal, acredita-se que Jesus teria padecido em razão dos nossos pecados, numa alusão descabida de que todo o sofrimento de Jesus teria sido realizado para nos salvar dos nossos próprios erros
ou dos erros cometidos pelos nossos antepassados, em especial os bíblicos Adão e Eva no paraíso. A presença do Cordeiro imolado, de Jesus, que cumpre as profecias do Antigo Testamento, quanto à perseguição e violência contra o Filho de Deus, está flagrantemente aposta em todas as igrejas, nos crucifixos e nos quadros que relatam em cores vivas as fases da Via Sacra. Essa tradição judaico-cristã da culpa é a grande diferença entre a Páscoa tradicional e a Páscoa espírita, se é que esta última existe. Em verdade, nós, os espíritas, devemos reconhecer a data da Páscoa como a grande, como a última lição de Jesus, que vence as iniquidades, que retorna triunfante, que prossegue a sua cátedra pedagógica para asseverar que permaneceria eternamente conosco na direção da bússola dos nossos passos a partir de então. Nestes dias de festas materiais ou lembranças do sofrimento de Rabi, possamos nós encarar a Páscoa como um momento de transformação, a verdadeira evocação da liberdade, pois uma vez despojado do envoltório corporal, pôde Jesus retornar ao plano espiritual para de lá continuar coordenando o processo depurativo da terra. Longe da remissão da celebração de uma festa pastoral ou agrícola, ou longe da libertação de um povo oprimido, ou até da ressurreição de Jesus, possa esta Páscoa ser encarada por nós, os espíritas, como a vitória real da vida sobre a morte, pela certeza da imortalidade e da reencarnação, porque a vida, em essência, só pode ser conceituada como o amor, calcado nos grandes exemplos da própria existência de Jesus, de amor ao próximo e de valorização da própria vida. No entanto, é relevante deixar claro ao simpatizante espírita, bem como aos iniciantes no estudo desta doutrina, os motivos pelos quais o espírita não comemora a Páscoa. O respeito por Jesus e a sua missão grandiosa deve ser parte do dia-a-dia do espírita, sendo importante refletir a todo o tempo sobre o que ele ensinou e praticando tais conceitos. Olhamos a factos e não à fé. A ressurreição do corpo físico contradiz a ciência, que diz ser impossível que um corpo realmente sem vitalidade seja ressuscitado. E como Jesus disse ter vindo cumprir a lei e não violá-la, não faz sentido acreditar que justamente ele transgrediria a lei natural da transição pela morte que todos nós experimentaremos. Aliás, o que é a morte? É exclusivamente a cessação da influência do ser pensante sobre o corpo, ou de outro modo falando, é o desligamento do espírito do instrumento carnal incapacitado para o qual não há mais retorno. Morre o corpo, o espírito segue porque é imortal. O espiritismo procura manter-se sintonizado com os fundamentos científicos e, quanto a isso, afirma que qualquer ponto doutrinário rejeitado pela ciência de forma comprovada será modificada também. Um corpo efetivamente morto, quando o espírito já está desligado, não volta mais à vida, pois nesse instante começa imediatamente a sua decomposição. Há uma enzima no nosso corpo que depois da morte se chama cadaverina, vem de cadáver, cadaverina, é uma enzima que imediatamente começa a destruir toda a nossa carne, os nossos ossos, os nossos tendões, tudo e mais alguma coisa. Emmanuel, no livro Pão Nosso, também nos fala sobre o assunto, dizendo que a ressurreição de Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do espírito noutra dimensão da vida. Por tal motivo, o espírito não comemora o que não existiu, no sentido estrito do conceito, a ressurreição física de Jesus. Nós não concordamos com a palavra ressurreição do corpo. Para a doutrina espírita, a vida imaterial é inexaurível e a morte não existe, senão fisicamente. Para os espíritas, a ressurreição pode ser entendida como a manifestação de Jesus num corpo espiritual,
comprovando que ele sempre estaria presente como prometera, pois permanecia vivo. Também um comentário do Divaldo Franco sobre o tema. Para nós, espíritas, profundamente cristãos, essa semana da Páscoa é a história da tragédia da humanidade, porque Jesus foi condenado injustamente. No que diz respeito à libertação conquistada pelo povo judeu, de acordo com a visão espírita, pode ser interpretada de um ponto de vista mais abrangente em relação à renovação de ideias e atitudes, possibilitando o surgimento de um novo homem como consequência da nossa reforma íntima. Os próprios discípulos foram transformados pelos ensinamentos de Jesus e receberam uma grande comprovação de amor do Mestre quando se manifestou em espírito a esses seguidores que tiveram um papel muito importante na divulgação do seu Evangelho, provando que a vida continua além do túmulo e o Cristo prosseguiria com o seu trabalho de auxílio à humanidade. Não nos esqueçamos que todos os discípulos de Jesus eram médiuns e, portanto, tinham a capacidade de poder contactar e receber a sua informação diretamente. Vale a pena comemorar a Páscoa, buscando a conexão com o amigo Jesus, sintonizando a sua presença dentro do nosso coração. Não apenas nessa ocasião, mas todos os dias. Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando nossos passos. Estou a terminar. Um dos momentos mais bonitos de Jesus, após voltar da ressurreição, entre aspas, é quando a Maria Madalena vai abraçá-lo e ele pede para que ela não faça aquilo. Porque, segundo as informações da época espirituais, Jesus teria ido a regiões muito inferiores para resgatar Judas, que se havia suicidado. E ele não queria contaminar com essa energia Maria Madalena. Faça como Jesus nesta semana. Ajude o seu próximo. Aproveite esse feriado fazendo algo semelhante àquilo que o homenageado fez. Não precisa de muita coisa para deixar alguém feliz. Às vezes, somente uma palavra amiga é o suficiente. Um pouco do nosso tempo é o suficiente. Nesta Páscoa, lembre-se de reverenciar os belos exemplos de Jesus, que o imortalizam e que nos guiam para um dia também estarmos na condição experimentada por Ele, qual seja a de sermos deuses, fazendo brilhar a nossa luz. Comemore uma outra Páscoa, a sua Páscoa, a da sua transformação, da reforma íntima, rumo a uma vida plena. Com Chico Xavier, termino os últimos slides, tolere com paciência as desilusões e os desencontros da nossa caminhada. Não desanime nem desfaleça. Os homens são os homens, mas Jesus é o nosso Divino Mestre. Concluindo, dizemos que para a fé espírita, Jesus permanece vivo como sempre esteve, somente fora do corpo físico, porque a morte não existe. Nós não estamos sós. Páscoa é tempo de concessão, de compromisso, de salvação, de perdão, mas também de libertar e de libertação, de passagem, de passar para a luz, para o amor, para a vida eterna. Em vez de nos agarrarmos às exterioridades das celebrações pascais, aproveitemos esta época para tentarmos mudar alguns dos nossos hábitos, sermos menos egoístas, mais caridosos e mais amigos com todos aqueles que nos rodeiam. Essa é a verdadeira mensagem de Jesus, que Ele nos deixou, e a certeza de que estará sempre ao nosso lado, cuidando do nosso caminho, auxiliando-nos a reerguer após cada uma das nossas quedas. Que nesta Páscoa haja muitos doces na vossa vida. O doce sorriso daqueles que vos amam. A doce esperança de ter um futuro de paz e de prosperidade. Feliz Páscoa com Jesus. Muito obrigado pela paciência que tiveram de me ouvir.